contar histórias. É isso que eu aprendi a fazer aqui na internet e a gente faz nos últimos 12 anos. E a partir de agora eu te convido a conhecer a história do meu amigo Igor, que começou no empreendedorismo muito jovem, 14 anos de idade. Igor, a partir de agora você está no quadro Me Conte a Sua História. Seja bem-vindo. Josenberg, é um prazer. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora vai passar exatamente. o vídeo, a galera vai ver a hora que a gente tá dê para elas. Tarde, né? Minha gente, meu nome é Igor, como todo mundo já sabe, eu estou aí no ramo de perfumes importados e estou há 10 anos nesse mercado, né? Um mercado que, quando eu comecei, era um pouco difícil, né? Você sabe que o empreendedor hoje, ele passa um pouco por dificuldade, né? Porém, né, gratificante poder estar aqui contando a história, uma história bonita, eu vou contar para vocês. Então, bora com a gente, vamos sentar ali, Sentar ali. Aqui é assim, é um bate-papo, então desculpa estar de costa para vocês, mas aqui a gente vai sentar aqui com imagens tranquilo. do Josenberg Júnior. Estamos aqui na Praça Luiz Moreira, no Oroz Ceará Brasília, como todo mundo sabe, eu gosto de chamar. E, Igor, eu prestei atenção, observando as suas redes sociais, que, aproveita, já diz aqui o teu Instagram. LoJL Story, pessoal que ainda não segue, começa a seguir aí. Começa a seguir. E L Story Oroz, facinho de encontrar, tá bom? O Instagram da loja, o Facebook também da mesma forma. Fala como é que começou esse processo. Você tão jovem, 14 anos de idade, já começou a trabalhar e empreender. Isso. Foi entre 14 e 15 anos, né? Já comecei nesse ramo através de um convite. Né, um vendedor passou, né, perguntou se a gente tinha interesse em comprar perfumes importados. De início, aqueles perfumes mais em conta, perfumes similares, e minha mãe aceitou. E aí, após ela ter aceitado, ela veio e disse: Igor, faz a venda, que eu já trabalho aqui, você vai fazendo a venda por fora dos perfumes. Eu não queria, ser bem sincero, de início eu não queria, fiquei com medo, fiquei receoso. Medo, velho medo. Aquele bom medo, mas aí, com o passar do tempo, eu aceitei a proposta e a gente foi crescendo. Só que eu não imaginava que fosse tomar essa amplitude, né? Na verdade, eu fazia na época faculdade de psicologia, começando, né? Estudava, na verdade, o ensino médio para poder depois fazer a faculdade de psicologia. E aí meu intuito era sempre isso, né? Me formar e atuar como psicólogo. E depois eu acabei crescendo tanto nessa questão do perfume. E quando eu falo crescer, eu não estou falando só relacionado ao dinheiro, mas uma questão de gostar do que você faz, de gostar de trabalhar com isso. E aí foi tomando uma proporção diferente e hoje, né, a gente se estabilizou nesse mercado, passamos por algumas dificuldades, né, tivemos que enfrentar, né, alguns momentos difíceis, no começo muito apertado, né, de início a gente estava num momento que a gente estava muito endividado, um período em que a gente estava passando por um processo familiar um pouco complicado. Todo mundo já passou por isso. E aí, aos poucos, né, eu fui aprendendo a como fazer esse comércio. E lá no Instagram, a gente vê que você é aquela coisa, tá ali todo dia, firme e forte ali, não só mostrando o seu negócio, o seu empreendedorismo, mas também mostrando uma parte Igor, né? Pessoa ali. Fala um pouquinho dessa história com o seu Instagram. No Instagram foi um processo que eu comecei a mostrar meu dia, e meu dia inclui a minha mãe, minha namorada, né, e todo mundo ali que tá ao meu redor. E foi dando certo, né? Uma coisa que pegou e o pessoal gosta. Porque a gente tenta mostrar a nossa realidade de uma forma mais engraçada, leve, como realmente acontece. Exatamente. Né? Sem fingimento, sem tentar mostrar só coisas boas, mas às vezes a gente mostra também os perrengues quando acontecem. Os momentos de dificuldade a gente também vai passando ali pro público. Porque eu acho que todo processo não tem só partes boas. Certeza, sem sombra de Tem as dúvidas. partes difíceis também, só que das partes difíceis a gente pode tirar as melhores partes, né? E aí a gente vai brincando. Sempre um aprendizado. Isso. Igor, desde que a gente começou aqui a conversar, e eu venho observando uma coisa. Nesse seu processo, a base. E a nossa base inicial é a família. Isso. Você fala muito da sua mãe, da família. Fala um pouco desse pedaço importante na vida, eu acho que de todo mundo, né, família? Com certeza. Eu acho que a parte, se a gente for pautar aqui, é a parte mais importante que tem no processo todo, porque primeiramente Deus, em segundo a família. Certeza. Né? E sempre trabalhar para edificar primeiro a sua casa, depois que você edificar a sua casa, as outras coisas darão certo. Certeza. Né? Se a gente trabalhar então somente para juntar bens financeiros e não começar a edificar dentro de casa, melhorias para dentro de casa, né? Trabalhar pelos seus,
né, as outras coisas não dão certo. Então eu sempre tive na minha cabeça isso, trabalhar pelos que estão contigo primeiro, porque quando dá certo a edificação de sua casa, e eu não estou falando só em dinheiro não, eu estou falando em ser um melhor filho, tá entendendo? Ser um melhor neto, ser um melhor sobrinho, fazer melhor por todos. E aí a partir disso aí, quando eu aprendi que fazendo isso aí a vida melhorava, Deus abençoou de uma forma tão grande que eu não precisei nem me mover muito, as coisas foram dando certo, tá entendendo? E é isso, e a minha família sempre foi a minha base, né? Principalmente a minha mãe e a minha avó, que já faleceu, mas sempre esteve comigo, sabe? Principalmente a minha mãe, que foi quem me deu esse empurrão, tipo assim, vai... Lá no início. Lá no início, vai, começa, faz o negócio acontecer, e aí foram que as coisas vieram dando certo, né? Até hoje dão, e sempre quando tem uma dúvida, quando surge uma questão assim, a gente sempre senta, combina como é que a gente vai fazer, de que forma, qual é a melhor forma, tá entendendo? E sempre deu certo, né? Nunca faltou e permanece. Igor, eu não posso deixar essa nossa conversa acabar sem antes perguntar para você, quem é Deus na tua vida? Deus, Ele é meu tudo, né? Ele está comigo em todos os momentos, né? Desde o início, no início foi muito difícil, na verdade, mas sempre eu me apeguei em orações, colocava Deus, eu dizia, Senhor, está acontecendo isso, isso e isso, e eu quero uma solução, porque a gente quer uma solução imediata. A gente, enquanto humano, a gente é muito imediatista, a gente quer naquela hora. Só que o processo de Deus é diferente, né? Não é como a gente quer, como Ele planeja. E hoje eu consigo entender que esse percurso todinho de dificuldades também, né, que eu enfrentei, que eu batalhei, que até hoje aparece também, porque não é porque eu já tenho uma loja, queira dizer que as dificuldades acabaram não. Até hoje tem. Mas esse processo aí foi importante para eu conseguir edificar da forma certa. Tá entendendo? Hoje eu tenho um comércio estabilizado, uma família estabilizada, um namoro estabilizado, tudo estabilizado, porque eu precisei passar por esse calcanhar de dificuldades para conseguir fazer esse processo de edificação em Deus, colocando Deus sempre à frente, Deus acima de tudo, em todos os momentos, pedindo que Ele me guiasse, que Ele me orientasse, que Ele me colocasse no caminho certo e nunca falhou, né? Sempre deu certo. Amém. 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 E hoje você está com quantos anos? 24 anos. 24 anos. Você começou ali entre 14, 15 anos de idade. Sonhando ser um psicólogo, me tornei um vendedor. Hoje me formei na faculdade de psicologia, né? Na verdade, estou faltando uma cadeirazinha, posso me considerar formado, mas digamos, ainda falta uma cadeira. Estou concluindo esse processo de formação na faculdade, mas já não tenho mais o mesmo vínculo do passado, né? Hoje eu já sei que eu cresci para o comércio, né? Nasci para ser comerciante, e aí eu vou investir o que eu posso nisso. Né? A faculdade está ali, eu gosto, tem um amor, que foi o que eu queria primeiro, mas acabou que essa questão do comércio chegou e chegou muito forte, e aí permaneceu. Empreendedor, 14, 15 anos, hoje com 24 anos. 24 anos. O que você diria, olhando para aquela lente ali, para quem está querendo começar e as coisas estão muito difíceis? Não desista. O processo da vida de um empreendedor, ou seja você empreendedor, ou seja você psicólogo, médico, fisioterapeuta, veterinário, seja qual área você estiver, né? Não interessa qual é a sua profissão, só não desista. Porque para você chegar na vitória, você tem que passar pelas dificuldades. Para você chegar na grandiosidade, você tem que passar pelo calcanhar. E não adianta a gente tentar burlar esse processo, né? A persistência é o que faz que a gente consiga alcançar o que a gente sonha, né? Eu já quebrei muito a cara. Eu não estou aqui para dizer que nunca errou. Não, pelo contrário. Eu aprendi errando, quebrava a cara, voltava, fazia e voltava a fazer 100 vezes se for preciso. A questão é não desistir, porque é estatística. 80% das coisas que a gente faz vai dar errado. 20% é o que vai dar certo. Então, meu irmão, corra atrás dos teus 20%. Vai, quebra a cara nos 80%, chega nos 20% e investe nisso, né? Faz o teu melhor, faça o seu melhor na proporção que você tem. Você não pode ter as melhores coisas, mas faça o melhor na proporção que você tem, que vai dar tudo certo. Depois de uma lição, né, de vida dessa, o que é que eu posso dizer? Primeiro, gratidão a Deus por poder estar aqui conversando e mostrando para vocês essa história de vida. Igor, muito obrigado por tirar um tempinho do seu tempo. Eu que agradeço. Para conversar não só comigo, mas com todo mundo que nos acompanha aqui nessa rede de bênçãos. Não, eu que agradeço a você, né, por ter convidado
né, peço desculpa aí se tiver saído alguma coisa mais ou menos, é porque a gente não tem costume, né, de estar de frente às câmeras assim. Eu tô aqui nos meus stories, mas não é a mesma coisa, né? Exatamente. E é aquela questão. Mas eu acho que foi uma coisa muito bacana, né, ter sido convidado, poder passar um pouco dessa experiência, que também ajuda a muitos que estão começando, né? Eu acredito que se eu tivesse escutado, né, uma pessoa que já passou por muita coisa como eu passei, já facilitaria uma boa parte do processo, com certeza. Então, esse foi o Me Conte a Sua História. E hoje foi com o Igor, aqui da cidade de Oroz. Não esquece de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Que Deus nos abençoe e abençoe todo mundo. Até a próxima. Até.